Pai do Senhor, meus queridos irmãos, mais uma vez, graças a Deus estamos aqui, gravando mais uma aula da nossa escola dominical. Espero que mais uma vez, nesse estudo da Palavra de Deus, aqui hoje em mais uma aula, a gente possa continuar no nosso intuito de crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos estar estudando a lição de número 4, né? Esse nosso trimestre falando sobre a igreja eleita. Já comentou a lição 1, a 2 e a 3, agora estaremos comentando a lição 4. Vale ressaltar para os irmãos, mais uma vez, que o intuito nosso aqui, irmãos, é, acima de tudo, procurar passar de uma forma resumida para os irmãos aquilo que está sendo tratado aqui em cada aula que estamos falando para os irmãos. Na lição de hoje, em tudo que a gente for falar, irmãos, comentar aqui para os irmãos nesse vídeo, não esqueça de uma coisa, irmãos, entenda e compreenda que nós precisamos crescer espiritualmente. E não tem como muitas coisas na Bíblia Sagrada nós compreendermos, buscarmos ter o conhecimento, se nós não procurarmos crescer. Então, acima de tudo, irmãos, que nesta aula, não somente nessa aula, mas em todas as aulas, quanto mais se diz com relação ao estudo da Palavra de Deus, peça encarecidamente ao Espírito Santo de Deus para poder iluminar, para poder trazer revelação correta naquilo que está oculto aos nossos olhos, porque tem coisas que a gente vai ficar, às vezes, até, vamos dizer assim, irmãos, boiando, sem ter a compreensão. E essa aula de hoje, que a gente vai estar estudando hoje, irmãos, é uma aula rica, uma aula maravilhosa. Só que a gente precisa ter o quê, irmãos? Um pouquinho mais de maturidade espiritual para, às vezes, compreender alguns termos e alguns assuntos que estão sendo tratados, se nós não procurarmos crescer espiritualmente. Não tem como, então a gente precisa procurar crescer espiritualmente, ter essa mentalidade nessa aula de hoje e nas aulas que estamos estudando, para que a gente venha ter, vamos dizer assim, irmãos, uma compreensão maior das coisas relacionadas ao reino de Deus, principalmente as coisas espirituais. Correto? Então, lição de número 4, dia 26 de abril de 2020, né? O título da nossa aula de hoje é a iluminação espiritual do crente. Né? O texto áureo diz: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, como está lá em Efésios capítulo 1, versículo 17. A verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferida aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. A leitura bíblica em classe, né, como de costume, está em Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23. O versículo 15 diz o seguinte: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, vamos observar aqui que nesses versículos aqui da nossa leitura bíblica em classe, já tem um resumo do assunto a ser tratado na aula de hoje. Nós vamos ver que fala-se muito de coisas espirituais, das coisas que Cristo fez, das coisas que Ele está fazendo por estar ali à direita do Pai, da forma como o Pai o ressuscitou de entre os mortos, e assim nos dando, irmãos, uma perspectiva de que se permanecermos caminhando com Cristo, se permanecermos fiéis a Ele, com certeza, da mesma forma como Deus ressuscitou Cristo, aqueles que morreram, aqueles que dormem em Cristo também hão de ressuscitar para a glória do nome do Deus Pai. Aleluias. O objetivo da nossa aula de hoje, irmãos, esclarecer a dimensão de nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Então a gente observa com relação à questão da chamada, a gente já viu alguma coisa na aula passada. Então a gente não vai estar tratando muito sobre isso não. Então a aula de hoje se divide em 3 tópicos, né? O primeiro seria destacar a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. O segundo tópico seria salientar
ou até mesmo distinguir, enfatizar, né, a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes. E o tópico 3, expressar o exemplo de exaltação em Cristo. E esses seriam os pontos que estaremos estudando na aula de hoje, para a gente poder já dar a início aqui da nossa aula. A introdução diz o seguinte, irmãos. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Ação de graças, capítulo 1, versículo 15 e 16. Oração intercessora, né? Capítulo 1, do versículo 17 ao 19. E confissão de louvor e exaltação, capítulo 1, versículo 20 ao 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo, para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Observe, os irmãos, que o apóstolo Paulo ele deixa bem claro aqui que ele, fazendo uma oração, ele pede para que Deus, através do Espírito Santo, venha iluminar a mente dos irmãos ali em Éfeso, ou os irmãos efésios, e em todo lugar onde a carta fosse lida, para o quê? Para que esses irmãos pudessem compreendermos a dimensão dessa chamada. E aí, vale a gente ressaltar aqui, irmãos, que a gente pode procurar, a gente pode estudar, a gente pode, irmãos, graduar o nosso conhecimento em teologias, em faculdades, mas, irmãos, essas coisas espirituais, somente com a ajuda do Espírito Santo é que nós vamos conseguir alcançar esse discernimento. Pois bem, o tópico 1 diz o seguinte: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Esperança da vocação e as riquezas da glória. A gente observa que são bênçãos e mais bênçãos que o Senhor tem concedido para nós. A gente precisa ter uma mente espiritual aclarada, esclarecida, voltada para o céu, para que a gente possa compreender quais são essas bênçãos ou essas heranças. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e a riqueza da glória da sua herança. Observe que o apóstolo Paulo ensina que nós, os crentes salvos, irmãos, lavados, nascidos de novo, remidos pelo sangue de Jesus Cristo, precisamos, irmãos, ser iluminados. E como é que a gente vai conseguir iluminar? Se a gente ser iluminados, se a gente observar 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, versículo 15, Paulo fala que as coisas espirituais, elas parecem loucura para o homem natural, porque elas se discernem espiritualmente. E depois ele fala no versículo 15, mas o homem espiritual, ele entende tudo das coisas espirituais. E ele discerne bem, e de ninguém ele é discernido, por ser um homem espiritual. Por isso que a gente observa aqui quando Paulo roga, ele pede a Deus, que a gente sabe que a questão de rogar é muito mais do que pedir, é pedindo a Deus que Deus pudesse revelar, esclarecer aos irmãos ali em Éfeso, e em todo o tempo, assim como nós também na aula de hoje, irmãos, para que a gente pudesse compreender um pouco mais dessa riqueza, dessa grandeza. Eu estava lendo a lição durante a semana toda e eu estava imaginando, pensando, irmãos, como a gente às vezes somos pobres com relação às coisas de Deus. Eu estou falando do irmão Claudemir, não quero falar dos irmãos, não quero falar igreja A, congregação A, não, nada disso. Falando de mim. Porque, irmãos, são tantas coisas gloriosas que a gente começa a observar que a gente não valoriza e não busca crescer, e não busca conhecer. E o apóstolo Paulo roga aqui, ele pede a Deus que Deus pudesse iluminar a mente dos irmãos para que eles viessem a compreender, irmãos, na íntegra, realmente o significado das coisas espirituais, o significado das bênçãos em Cristo Jesus nos lugares celestiais. E a gente entende que somente uma mente realmente espiritual pode compreender isso. Então, com isso, a gente compreende e entende, irmãos, que a gente precisa o quê? Crescer espiritualmente. Necessitamos buscar, irmãos, verdadeiramente de Deus, em nome de Jesus Cristo e na revelação do Espírito Santo, a compreensão das coisas espirituais. Porque com certeza, irmãos, a nossa mentalidade, a nossa vida, o nosso pensar, o nosso agir vai ser diferente. Vai ser mais voltado aqui, irmão, para as coisas de cima, para as coisas espirituais. Coisas terrenas sim, mas a gente entende que as coisas espirituais são melhores e mais importantes para que a gente venha compreender, irmãos, e assim, como o apóstolo Paulo fez aqui, irmãos, no subtópico 1, a ação de graças e intercessão. O apóstolo Paulo ele agradece e intercede. A gente já começa a compreender aqui, irmãos, o como é importante estarmos o quê, irmãos, orando e acima de tudo nos reconhecendo, agradecendo a Deus por aquilo que Ele nos faz, por aquilo que Ele nos dá.
Então a gente observa que o apóstolo Paulo, pela sua compreensão, pelo seu conhecimento, pela revelação que lhe fora concedida ou ortogada, ele não se engrandece, irmãos, ele não se ensoberbece, mas ele louva a Deus, glorifica a Deus e pede para Deus que Deus possa conceder também que os irmãos ali, que onde leia, onde essa carta fosse lida, os irmãos possam compreender também essa maravilhosa riqueza. E quais seriam elas, irmãos? Se a gente observar aqui, ó, quais seriam elas? E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, vimos na aula passada, predestinação, vimos na aula passada, filiação e o dom do Espírito Santo. A filiação também vimos um pouquinho na aula passada, e o dom do Espírito Santo é aquilo que ele pede aqui para os irmãos, para Deus revelar aos irmãos ali em Éfeso. Ele intercede para que seja concedido aos seus eleitores o espírito de sabedoria e revelação. Tá vendo? Então a gente precisa buscar que Deus nos conceda esse espírito de sabedoria e revelação. Porque ele continua, ó. Quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinadas por Deus. Por isso, mas não tem como alguém dizer que conhece, ou entende, ou sabe alguma coisa se não foi ensinado por Deus. Não tem como. E como que vão aprender, irmão Codemir? Através da direção do Espírito Santo na nossa vida. Para que os crentes recebessem a capacidade de compreender, e por meio do Espírito Santo, a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Então a gente observa que lá em Efésios também capítulo 4, versículo 15, a gente observa que o apóstolo Paulo fala com os irmãos, que eles pudessem seguir a verdade em caridade, em amor. E depois ele fala assim, e cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, ou naquele que é o responsável, ou até mesmo naquele que é o Senhor Jesus Cristo. Pare para analisar, irmãos. Seguir a verdade em amor, depois cresçamos. Observe, irmãos, que temos a palavra está dizendo assim, crescer e não parar, mas continuar crescendo. Muitas vezes a gente conversa com alguns irmãos, a gente percebe que muitos cristãos, irmãos, e isso que eu sou uma pessoa, tenho 44 anos, mas a gente vê que tem muitos cristãos que às vezes parece que não cresceu espiritualmente, fica muito focado em coisas pequenas, coisas bobas, coisas que não edificam a vida espiritual. Então com isso a gente tem que entender, irmãos, que a gente precisa crescer constantemente. Podemos parar, temos que continuar a crescer nesse processo até findar a nossa jornada nessa terra. Com isso a gente entende que o apóstolo Paulo ora, agradece a Deus e intercede por esses irmãos para que eles venham também compreender, irmãos, a dimensão dessa maravilhosa revelação a ele concedida, o entendimento, para que os irmãos possam compreender também e assim sendo que, irmãos, valorizar a sua salvação. O subtópico 2, irmãos, a esperança da vocação. Observemos, irmãos, aqui que em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de receberem qual seja a esperança da sua vocação. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo ora e pede para Deus, através do Espírito Santo, que os irmãos venham entender ou ser iluminados. Se nós observarmos João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 17, a partir do versículo 14, a gente vai ver que Jesus Cristo também faz uma oração pelos seus discípulos. Observe que esse capítulo é interessante, irmãos, depois puder ler com calma, vamos ver que Jesus ora por ele, depois ele ora pelos seus discípulos, e depois ele ora pelos crentes, pelos cristãos que viriam a compreender esse plano glorioso da salvação e aceitá-lo no futuro. Mas observe que aqui Jesus Cristo ora e pede, intercede ao Pai por esses discípulos que estavam ali começando ou iam começar a sua jornada. Então, como a gente vê como é maravilhoso a gente estar, irmãos, em espírito de oração uns pelos outros, orando pelos nossos pastores, orando pelos nossos dirigentes, pelos nossos líderes. Enfim, irmãos, em tudo temos que ser agradecidos e procurar o que, irmãos? Fazer com que a gente venha estar fazendo a questão da oração, da petição em favor dos outros. E pedir o quê? Que Deus possa abençoar o ministério. Irmãos, não podemos nos cansar de pedir por nosso pastor, dos nossos líderes, irmãos, daqueles que fazem a obra do Senhor, para que o Senhor venha iluminar, venha dar sabedoria, entendimento, venha dar o conhecimento correto, para que essas pessoas possam nos ensinar corretamente, para que a gente possa seguir no caminho correto. É verdade? Então com isso a gente vai aprendendo, vai entendendo que a gente precisa estar o quê, irmãos? Com esse espírito de intercessão. Ser o quê? O intercessor. Isso é uma bênção, irmãos. Saber que toda vez que eu dobro o joelho, que eu faço minhas orações, eu lembro dos meus irmãos em Cristo Jesus, meus amigos, irmãos, enfim, de todos. O importante é ter essa mentalidade em orar e interceder por essas vidas. Aí, prosseguindo aqui, irmãos, dando continuidade aqui no nosso estudo do tópico 2, aqui embaixo, aqui na metade do subtópico 2, podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. A esperança dessa vocação, qual seria ela? A.
Deus chamou pessoas no passado, como nos chamou. Muitos já dormem em Cristo, outros ainda continuam vivos, mas fomos chamados por Deus no passado, como está em 2 Timóteo 1:9. Ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. Graças a Deus por isso. B. A chamada abrange serviço e santificação no presente. A gente entende que o escritor aos Hebreus fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Então a gente observa que a chamada nossa no presente, irmãos, o que requer o que? Santificação de cada um de nós, se quisermos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno, como está em Filipenses capítulo 3, versículo 14, que Paulo fala que ele prossegue para o alvo. E o que ele vê nesse alvo? Ele fala para o prêmio, pelo prêmio, no caso desse alvo, ele considera que o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, com isso a gente observa que essa esperança da vocação, ela abrange, irmãos, vários aspectos para que a gente venha compreender e colocar em prática, para que a gente venha realmente ter uma vida santa e agradável aos olhos do Pai e que possamos realmente compreender, irmãos, o significado e valorizar ainda mais, a cada dia mais, a nossa salvação. E a letra C, a participação gloriosa no futuro, que diz o quê? Que a esperança de conhecer Deus face a face. Então, com isso, a gente observa com 1 Coríntios 13:12, ele fala que agora nós o vemos como um espelho, uma coisa assim meio reluzente, não dá pra... e esse espelho que Paulo fala aqui, irmãos, não é o dias de hoje nosso, vamos entender bem isso. Era o que tinha naquela época. E ele fala que vemos meio que enigma, mas enfim o veremos. Então, com isso, a gente observa que em breve, com certeza, a gente vai entender e saber realmente como nosso Senhor Jesus Cristo é e como é estar com o Senhor Jesus Cristo. O subtópico 3, as riquezas da glória da sua herança. Quais que são essas riquezas? As riquezas da glória da sua herança, a expressão sua herança, enfatiza o quê? Que Deus deu aos seus eleitos, como está lá em Colossenses 1:12. O que Paulo fala ali, os irmãos? Dando graças a Deus, pois que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na sua luz. Olha só. Então Deus nos dá, irmãos, nos concede através da graça, a compreensão, a gente compreender a herança, né, dos santos para com o Senhor Jesus Cristo. Já o termo riqueza refere-se a maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, no futuro. Glórias a Deus. E com isso, então os salvos tomaram posse da herança preparada desde a fundação do mundo, como está lá em Mateus 25 e versículo 34, onde Jesus diz: vinde, benditos de meu Pai, e recebei por herança aquilo que está preparado para vós desde a fundação do mundo, a vida eterna, ou a salvação. Então, irmãos, com isso, a gente compreende que nós, irmãos, em Cristo Jesus, devemos estar sempre procurando valorizar, irmão, as coisas que Deus nos concedeu. Porque, irmãos, a questão quando se fala de perdão dos pecados, adoção, irmãos, dinheiro nenhum na face da terra pode comprar ou pagar isso. Irmãos, é coisa gloriosa. Então, quando a gente vê as palavras dessa aqui, irmãos, é coisa maravilhosa ao nosso coração saber o que Deus tem para nós, o que Deus preparou para nós. E às vezes a gente olha assim para alguns, às vezes vão se banqueteando com coisas tão pequenas, por coisas tão supérfluas, não esquece que na mesa do Pai é farta e tem coisas gloriosas para nossas vidas. Aleluias. Então, com isso, nós temos que fazer o quê? Procurar, irmãos, imaginar, pensar, focar nas coisas do céu. Irmão, a terra, aqui na terra, viver na terra, em partes é bom? Claro, com certeza. Mas não esqueçamos, irmãos, que a nossa cidade está no céu, não é aqui, irmãos. Aqui é só passagem. Temos que compreender, irmãos, e procurar separar essas coisas, para a gente não nos confundir, irmãos, não nos embaraçar com os negócios dessa vida. E com certeza o nosso Deus vai nos conceder, irmãos, o espírito de revelação, nos dar o espírito do conhecimento, revelar aquilo que está oculto aos nossos olhos, para que a gente venha realmente compreender e saber, irmãos, qual que é a direção certa, o rumo certo a seguir nessa tão gloriosa chamada através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem. Tópico 2 agora, irmãos. A sobreexcelente grandeza e força do poder divino. A sobreexcelente, observe, irmãos, que é sobre, então está acima de excelência. O poder divino é imensurável. Quando se fala imensurável, o que é, irmãos? É que não se pode medir. Então é verdade mesmo, o poder de Deus é glorioso. Lembra que Jesus falou lá em Mateus 28:18, né, que é-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. Então observa, irmãos, que todo o poder aqui, irmãos, significa que ele controla, ele comanda tudo.
Oh, aleluias! Irmãos, é coisa maravilhosa para nós. Em sua carta, Paulo se esmera, ou se desgasta, vamos dizer assim, irmãos, para que, no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Então, Paulo procura o que, irmãos? Demonstrarmos com aquilo que ele compreendeu ou lhe foi revelado, procurar expressar com as palavras para os irmãos compreender essa gloriosa, irmãos, esse glorioso plano, essa gloriosa revelação sobressalente do poder divino que opera em favor dos santos. Aí, subtópico 1, a sobressalente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender, olha lá, irmãos, mais uma vez, orando, entender o que é a sobressalente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobressalente é traduzida do grego huperbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário, 2 Coríntios 4:7. Já a expressão seguinte, megetos, ou megetos, né? Porque no grego não é megetos, é ge, tem o som de ge, né? A palavra, então megetos é grandeza. O objetivo é enaltecer a magnitude do poder de Deus que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida, como está lá em Atos 8:13, passagem que se refere ali quando Filipe, né, estava pregando em Samaria, e a Bíblia nos fala que Deus, pelas mãos de Filipe, fazia coisas extraordinárias, coisas gloriosas, irmãos. E aqui a gente observa que o Simão lá, o mágico, ficou assim, depois que aceitou Jesus, aceitou a fé, né? Muitos dizem que não sabem se ele realmente confirmou ou continuou seguindo a fé, mas ele diz que aceitou, foi batizado e ficou ali observando Filipe, a forma que Deus usava, diz que ele ficou extasiado, irmãos, o que ficou fora de si, em ver da forma como Deus usava Filipe de maneira extraordinária. E aí a gente observa, irmãos, quando se fala, quando a gente ora para Deus nos conceder, através do Espírito Santo, os dons espirituais, o dom de operação de curas, milagres e maravilhas, a Bíblia nos fala que a questão desse dom, o pastor Silas Malafaia comentando uma vez um comentário que ele comenta sobre a questão dos dons, e principalmente desse dom aqui de operação de curas, milagres e maravilhas, ele fala que esse dom é tipo, a pessoa não tem um olho, irmãos. E aquela pessoa que está sendo a pessoa que está sendo usada por Deus, ora e o olho aparece instantaneamente. A pessoa não tem braço. A pessoa, aquele que está ali fazendo o trabalho, como está a Felipe aqui, ora e o braço aparece instantaneamente, uma coisa realmente extraordinária. E foi o que aconteceu com Felipe aqui. E aí a gente observa, a gente olhar em João 15:5, Jesus falou assim que ele é a vara, né? João capítulo 15 e versículo 5, que ele é a videira e nós somos a vara. E ele fala assim, que aquele que estiver nele, esse dá muito fruto. Porque ele fala assim, sem mim, vocês não podem fazer nada. E é verdade, mas então com isso, o que a gente compreende? Que Deus tem um sobressalente poder que está à nossa disposição. Então a gente tem que compreender, irmãos, que a gente não faz nada, nós não somos nada sem Ele. Porque tudo vem dEle e tudo é para Ele. E aí prosseguindo aqui, irmãos, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Então com isso o que a gente compreende, irmãos? Que somente quem tem alguma coisa pode dar alguma coisa. E aqui a gente vê o nosso Deus realmente nos concedendo coisas extraordinárias para nós. Então não adianta às vezes o homem querer se ensoberbecer tanto, achar que é tanto, porque ele não tem nada em si com relação às coisas espirituais. Se Deus fechar a mão, irmãos, acabou. Acabou. Não tem o que ficar falando, não tem o que ficar expressando algum conhecimento. Então com isso a gente compreende que só pode dar alguma coisa quem tem esse poder. E nós compreendemos que acima de nós tem um Deus que tem todo o poder e sabe todas as coisas. E nós, se estamos sendo usados por Ele, se Ele nos concedeu a revelação de alguma coisa, temos que dar graças a Deus. Temos que glorificar, engrandecer realmente o nome dEle, porque Ele merece toda a glória, toda a honra, todo o louvor e adoração. Aleluia. Subtópico 2. A força do poder divino. Como é que consiste essa força aqui, irmãos? Primeiro, a palavra operação é a tradução da energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Então a gente observa que é uma coisa que está constantemente, vamos dizer, em movimento, não está parado, né? Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, iskos, que indica o poder inerente de Deus. O poder inerente seria o que, irmãos? Um poder próprio de Deus. O que Deus opera, que Ele faz é dele mesmo. Não seria outro ser que está fazendo no lugar de Deus, ou que Deus não tem condições de fazer, então pede de... Não.
é diretamente de Deus, ele faz e concede isso a nós. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. E qual que seria, irmãos? A ressurreição de Cristo, primeiro, sua ascensão à direita de Deus nos céus, como está lá em Efésios 1 e 20, e 3, sua elevação acima de todo domínio, como está em Efésios 1, 21 e 22. Observe, os irmãos, que Deus concedeu a Jesus Cristo a ressurreição, a elevação à sua direita, e também, irmãos, o nome que está acima de todo, a sua elevação acima de todo domínio. Ou vamos dizer assim, irmãos, algo que nenhum outro pode conceder. Compreendemos aqui, irmãos, que é interessante observar aqui que Jesus Cristo fez a parte dele. Olha que coisa linda, irmãos. Em si, Jesus Cristo deixou a sua glória, como a gente entende, a gente compreende pela Bíblia Sagrada. Ele veio aqui na Terra, basicamente se encarnou como um ser, como um homem, né? Mas sem pecado. E em tudo, irmãos, ele procurou agradar o Pai. E quando findou a sua vida, irmãos, ele foi recompensado por aquilo que ele fez. Olha que coisa linda. Então, para nós, isso é maravilhoso, isso é coisa gloriosa. É motivo da gente poder realmente agradecer, glorificar, adorar a Deus, irmãos, por essas maravilhas e saber que estamos fazendo algo para o Senhor. E que se a gente fazer as coisas corretas e formos fiéis, um dia seremos recompensados para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos concedeu esse tão maravilhoso privilégio de sermos chamados filhos de Deus, como está lá em João, capítulo 1, versículo 13, para a glória do nosso Deus. Aleluia. Tópico 3 agora, irmãos. Cristo, nosso exemplo de exaltação. E é verdade, irmãos, eu sempre procurei, a gente observa na nossa vida cristã, a gente olhar exemplos pessoais, de pessoas, de irmãos em Cristo Jesus, e a gente verdadeiramente tem muitos exemplos, mas a gente observa aqui, irmãos, que o nosso exemplo maior é Jesus Cristo. Eu, em tudo que eu sou hoje, irmãos, o caráter da pessoa do Claudemir, eu observei muito, irmãos, o meu pai e minha mãe. Já contei com os irmãos que muitas vezes eu vi meu pai nas vendas, comprando as coisas sem ter dinheiro, mas pela palavra dele eu me falava, não, Sr. Benedito, pode ir, fica tranquilo, no dia tal o senhor vem e paga. E isso, irmãos, para mim foi um exemplo muito bom, porque hoje eu trago comigo isso, de conseguir as coisas de acordo com o meu sacrifício, com as minhas forças, com o meu trabalho, com o meu sacrifício, para não conseguir fazer nada, irmãos, daquilo que não compete a mim. E aqui a gente observa que Cristo, irmãos, é o nosso exemplo em tudo em exaltação. E com isso, se ele é nosso exemplo, se a gente observar em Marcos, capítulo 16, versículo 17, ele fala que para a gente poder fazer, pregar a sua palavra, em meu nome, né? Ele fala, vocês expulsarão os demônios, falarão novas línguas, né? Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão, se pegar uma serpente não vai fazer mal, mas é em nome de Jesus. Olha só, irmãos, que coisa linda. Temos um exemplo para a gente poder seguir. Temos um exemplo para a gente poder, irmãos, na hora que acharmos que não tem mais solução, Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Irmãos, está vendo? Por isso que é importante, Filipe, no início, irmãos, eu ter a consciência de que se eu estou com Cristo, como já falei em outras aulas, irmãos, somos filhos de Deus, então logo somos herdeiros. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. E como é que pode, irmão Claudemir, ser um herdeiro, irmão Claudemir, você não consegue desfrutar dessas bênçãos do herdeiro? Porque ainda não compreendi, porque ainda não entendi qual que é o meu valor, ou qual que as coisas que eu tenho, as coisas que eu mereço. Lembra da palavra do filho pródigo, irmãos? Irmãos lembram, irmãos conhecem a parábola do filho pródigo, né? Que o mais novo pegou as suas coisas, foi embora e gastou lá na terra longínqua, né? Dissolutamente, assim sucessivamente. E o rapaz que ficou em casa, ele ficou indignado. Observe os irmãos. Então quer dizer, irmãos, então, vamos dizer assim, então eu não tenho nada. Irmãos, eu tenho tudo. Aleluias. Nós temos tudo, meus amados. O importante é procurarmos entender e compreender para a gente poder chegarmos naquele ponto principal que Deus quer para cada um de nós. A compreensão dessas coisas gloriosas que Ele tem está disponível para todos os crentes. Mas uma coisa é certa, irmãos, depende de cada um de nós. Depende de mim e depende de você. De corrermos atrás, de buscarmos atrás, de esmerarmos, de lutarmos, de batalharmos, para a gente poder alcançar ou conquistar. É que nem diz o pastor Antônio Gilberto de saudosa memória. Ele falou, quando você viu o pastor José Gomes pregando, ele falando, alguém fala assim, mas como é que ele conseguiu isso aqui? Será que foi num estalo do dia para a noite? Não, ele lutou, ele batalhou, ele estudou, ele procurou orar, jejuar, consagrar sua vida para poder o quê? Alcançar um patamar, um nível
de sobreexcelência aos olhos dos homens, mas para Deus, irmãos, é aquilo que Deus espera de cada um de nós, que a gente perseveremos em procurar conhecer e compreender cada dia mais a fundo esse glorioso mistério, que às vezes para muitos é realmente uma coisa complicada, tem medo de poder compreender. Mas a gente observa que Deus tem nos concedido em Cristo Jesus, basta para cada um de nós dar o primeiro passo para a gente poder prosseguir nessa caminhada do conhecimento. O subtópico 1, Cristo, as premissas do que dorme. Aqui a gente observa que, basicamente, a questão desse termo aqui do Cristo, a premissa dos que dormem, é basicamente voltada, irmãos, para a questão da ressurreição de Cristo. O subtópico 1 está demonstrando aqui que Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. Então, a premissa dos que dormem, Cristo, ao ressuscitar dos mortos, ele está dizendo assim, irmãos, para a morte, você não tem poder mais sobre mim. Aleluias. Ele está dizendo assim, a partir de agora, todos aqueles que me confessarem como o seu único e suficiente Salvador, morte, você não tem mais poder sobre eles. Aleluias. E a gente observa que os irmãos ali em Tessalônica estavam um pouquinho preocupados com relação a isso, e Paulo tratou de forma clara, minuciosa aos irmãos ali, principalmente na primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos ver que Paulo falou com relação à ressurreição, para os irmãos ficar preocupados. E aí depois ele fala, explica direitinho para os irmãos. E aí Paulo também fala isso também lá para os irmãos lá em Coríntios também. 1 Coríntios capítulo 15. Pode ler todo o capítulo, vão ver que Paulo trata isso aí. Paulo fala, se Cristo não ressuscitou, então, irmãos, é vão a nossa pregação. Então não adianta pregar que Cristo ressuscitou. Então, se ele não ressuscitou, então não tem que ficar pregando. Por quê? Não creio na ressurreição. Mas, irmãos, ele ressuscitou. Aleluias. Oh, glórias a Deus. E se tornou a primícia dos que dormem. Então, quer dizer, o que é a primícia, irmãos? Ele se tornou o primeiro em relação a todos aqueles que vão um dia ressuscitar para a glória de Deus Pai. Irmãos, isso para nós é uma promessa gloriosa. Aleluias. E aqui depois a gente vê aqui 1 Coríntios 15, 20 e 22, Jesus Cristo sendo a primícia dos que dormem, né? E desse modo os crentes vencerão a morte e seguirão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Como está em João 5, 28 e 29, e também Filipenses capítulo 3, versículo 20 e versículo 21, onde Paulo trata ali com os irmãos da cidade, né? Que a nossa cidade está no céu, não é aqui na terra. E para a gente morar no céu, irmãos, não é indo na NASA ou procurando alguém que possa aí fazer uma nave e levar você para o céu. Não, isso somente acontece através da nossa transformação nesse corpo, no corpo de glória, ou até mesmo através da nossa ressurreição. Morreu em Cristo, Jesus voltou para buscar a igreja, ressuscitei para poder estar para sempre com Cristo Jesus. Aleluias. Irmãos, é uma promessa gloriosa, é uma promessa maravilhosa para nós. Por isso vale a pena, irmão, de valorizar a nossa salvação. Irmãos, valorize, lute, batalhe, porque a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vai meditando, vendo, irmãos, o que os homens fizeram no passado, realmente acho que eles fizeram, não tenho certeza que fizeram focado nas coisas do céu, porque somente dessa forma a gente vai conseguirmos realmente não ter medo de nada que às vezes possa vir nos abalar, nos confrontar. Muito pelo contrário, vamos ficar o quê? Firmes, fortes em Cristo Jesus, sabendo que, como disse Lutero, torre forte é o nome do Senhor. Aleluia. Também está no livro de Provérbios, capítulo 18. Então, com isso, a gente vai compreendendo, mas que o nosso Deus, ele é maravilhoso. Aleluias. Prosseguindo aqui, irmãos, subtópico 2. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono. Como a gente comentou um pouquinho aqui no subtópico 2 do subtópico do tópico 3, do tópico 2, subtópico 2 do tópico 2, onde eu falei para os irmãos que Cristo fez a parte dele, trabalhou, fez aquilo que ele foi incumbido e ele foi recompensado. Basicamente aqui, a questão da elevação de Cristo aqui é algo que a gente observa que estava profetizado, como está lá no Salmo 110, e depois Atos capítulo 1, versículo 6, os discípulos perguntando para Jesus se era aquele momento que Jesus Cristo iria restaurar o reino de Israel, mas Jesus Cristo já falou que não permitia competir eles saber o tempo, né, desse momento, porque a gente sabe muito bem, irmãos, que alguns podem falar assim, não, mas eu sei quando Jesus Cristo vai voltar, eu tenho aqui comigo revelado, irmãos, nenhum homem sabe, né? Sabemos hoje que Jesus Cristo sabe também, porque ele está juntamente com o Pai, como ele foi, me dado todo o poder, então ele tem condição de saber realmente o dia que ele vai voltar. Mas para o homem natural, irmãos, meio difícil, quase que impossível, na verdade impossível ficar sabendo, não sabemos, irmão. Por isso que quando você ouve alguém falando, não, que Deus me revelou isso, que vai acontecer, Jesus vai voltar tal dia, irmãos, cuidado. Cuidado, porque é muito perigoso. Nós não sabemos a hora, mas temos que estar preparados. Jesus falou, ninguém sabe o dia nem a hora, ninguém sabe. O que temos que fazer o que é estar preparado. Por isso que temos que procurar o que, irmãos? Estar em comunhão com Ele.
Porque, irmãos, imagine só, você tem comunhão com seus filhos, sua família. Vamos falar assim de família, que é melhor para a gente poder compreender a relação do nosso Deus relevado à direita do Pai. Jesus Cristo. Quando você tem comunhão com alguém, você para analisar. Um exemplo. Estou aqui na minha casa, no meu apartamento, aqui com a minha família, e eu tenho uma decisão, eu sou obrigado, um exemplo, mas tenho uma decisão assim mais drástica e tenho que, vamos dizer assim, irmãos, vender o meu carro. Eu vou ter que vender o apartamento. Irmãos, acho que eu vou fazer isso sem comunicar a minha esposa e meu filho? Jamais. Jamais. Por isso que é ímpar, é imprescindível nós como cristãos, nascidos de novo, irmãos, mantermos comunhão com Deus. Irmãos, porque eu tenho certeza. Eu falo para o Claudemir, agora estou dando a minha cara a tapa. Agora estou dando a minha cara aqui a tapa, eu sei que não é heresia, muito pelo contrário, irmãos. Se nós mantemos comunhão com Deus, irmãos, com certeza Deus vai revelar para você e para mim aquilo que vai fazer. Mas temos que estar em comunhão, irmãos. Temos que estar comungando com Ele dia após dia. Como disse alguém no passado, de alguém que orava muito. Seguiu essa pessoa, que disse que ele uma pessoa muito serena no que fazia. E tudo que ele fazia, ele procurava, sabe, fazer com alegria, com amor. E seguiram essa pessoa. E aí, quando ele foi nos seus aposentos, ele dobrou o joelho e falou assim: papai, querido, mais uma vez voltei aqui, ó Deus, para continuar a nossa velha conversa. Aleluias. Então, quer dizer, a pessoa tinha intimidade com Deus, nos conversava, falava com o Pai. É isso que temos que fazer. Se a gente quiser, às vezes, compreender algo que está oculto à nossa mente, ao nosso conhecimento, o papai vai nos revelar. Com certeza, irmãos, com certeza. As pessoas dizem, então por isso que a melhor coisa é a gente estar em comunhão. Porque aquele que mantém comunhão com o pai não vai esconder nada, não. Lembra de Abraão? Lembra lá quando Abraão estava lá falando com Deus, que Deus foi destruir a cidade de Gomorra, Sodoma e Gomorra, que Deus falou, eu iria encobrir isso ao meu amigo, Abraão? Então observe, irmãos, que como é gostoso a gente manter e ter comunhão com Deus, que com certeza Ele vai falando, vai revelando a nós aquilo que compete, porque, irmãos, tem coisa que Deus não pode, às vezes, nos revelar ou nos mostrar que não temos capacidade ou condição de suportar. Mas tem coisa que Ele fala, Ele revela, Ele mostra. Por isso que é a melhor coisa é a gente manter fiel a Ele. Aleluias. Prosseguindo aqui, irmãos. E aí nos fez assentar nos lugares celestiais, como está lá em Efésios 2 e 6. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então a gente observa que tudo isso, mas é o poder de Deus trabalhando em favor daqueles que aceitaram e vão aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluias. Subtópico 3, irmãos. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia. Se a gente observar Filipenses capítulo 2, né, e o versículo 9, Paulo vai falar que Deus deu a Cristo um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, tanto os que estão no céu, como os que estão na terra e embaixo da terra, e confesse a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Aleluias. Irmãos, que palavra gloriosa. Irmãos, que palavra maravilhosa que Deus, aleluias, nos concede, nos coloca, irmãos, e irmãos, traz alegria e o gozo na nossa alma. É coisa maravilhosa. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência, do bem e do mal, e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. Eu estava comentando com a minha esposa aqui, acho que um dos fatores principais, irmãos, que tem derrubado muitos homens e muitas mulheres, é a questão da fama, da riqueza. E aqui a pessoa não para analisar, irmãos, que Jesus Cristo, quando ele cumpriu o papel que o papai lhe concedeu, ele foi exaltado sobremaneira, irmãos. Olha só. Irmãos, dinheiro, fama, riqueza, não compra, não paga isso, irmãos. Guarde bem isso, irmãos. Guarde bem isso. E como diz a palavra de Deus, pela fé que uma vez nos foi dada, como está lá em Judas, batalhemos, irmãos, batalhemos até o final, em nome de Jesus Cristo. E aí, prosseguindo, irmãos, o resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Olha aqui, olha como é que fica mais gostoso o negócio. Primeiro, que Deus fez Cristo a cabeça da igreja. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, sabendo que Cristo está acima de mim. E eu jamais vou me ensoberbecer e jamais vou me engrandecer sabendo que eu não sou nada. Então Cristo está acima de mim, demonstrando que Ele governa o corpo e eu faço parte desse corpo. Aleluias. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, como está em Mateus capítulo 16, versículo 18, que Jesus falou que Ele edificaria a sua igreja
e que as portas do inferno, ou ali até mesmo a questão de falar em inferno, que a gente tem que ter como procurar conhecer um pouquinho mais a profundo ali, irmãos, que a gente tem visto que às vezes as pessoas confundem. E a questão desse inferno aqui, mas a questão que é a morte, né? Que é o lugar onde estavam os mortos, não terá poder sobre a igreja. Com isso, irmãos, a gente compreende que isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Amém. Mas se eu sou igreja, então o que eu faço aqui na terra, irmãos? Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, que nós somos embaixadores de Cristo. Como é que é, meu Cadmir? Embaixadores, o que significa isso? Embaixador, irmãos, é um representante. Aonde você vai, você está representando o reino do céu aqui na terra. Então, entenda bem isso, irmãos. Compreenda bem isso, que sobre nós cabe e pesa o que? Uma responsabilidade de sermos representantes de Cristo aqui na terra, porque somos embaixadores de Deus e herdeiros de Cristo Jesus aqui na terra. Aleluias. Prosseguindo e concluindo nossa aula de hoje, irmãos. Conclusão. Embravecido, extasiado por aquilo que Paulo teve revelação, compreensão das coisas gloriosas de Deus, com as bênçãos espirituais. Então Paulo ali, extasiado com isso, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus. Aleluias. Glórias a Deus. Atitude que deve ser seguida por todos os salvos. É verdade, irmãos. Agradecer, glorificar, adorar, bendizer a Deus por tudo que Ele tem nos concedido. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Tá vendo, irmãos? É um valor que irmãos, ele sobressai, ele sobrepuja tudo o que a gente possa imaginar de riqueza nessa terra. Não se pode comparar. Com isso, seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluias. Irmãos, para poder concluir nossa aula de hoje, mais uma palavrinha da parte de Deus para nossos corações. Se a gente observar a primeira carta de João, 1 João, capítulo 3, versículo 2, ele fala assim: amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, ou o que haveremos de ser. Mas, quando ele se manifestar, nós seremos como ele. Aleluias, glórias a Deus. Irmãos, é coisa gloriosa, é coisa maravilhosa você começar a imaginar o céu, pensar as coisas celestiais. Irmãos, mentalizar na sua mente, como diz o pastor Antônio Gilberto. Eu gosto muito de citar o pastor Antônio Gilberto, que eu gosto de ouvir muito ele, e tenho certeza que é uma boa referência. Ele fala que a gente pode mentalizar, irmão, coisas boas. Ele fala, não ficar mentalizando coisas que não edificam, coisa que não serve, que não presta. Mas, irmãos, mentalizar o que? Coisa boa. Imagina o céu. Irmãos, comece a imaginar, irmãos, mesmo que você não consiga compreender, mas eu começo a imaginar, irmãos, aquela coisa gloriosa, irmãos, envolvendo os cristãos ali, descansando no céu, aleluia, glórias a Deus, e saber que um dia eu vou poder estar juntamente com Cristo e contemplá-lo como Ele é. Aleluia, glórias a Deus, irmãos, é coisa gloriosa, é uma riqueza, irmãos, profunda, insondável, não tem como expressar, irmãos, palavras não vão expressar, por isso que vale a pena sermos fiéis a Deus. Vale a pena continuarmos caminhando na presença do Senhor. Meus amados, mais uma vez eu quero agradecer aos irmãos, mais uma vez eu quero louvar ao Senhor por essa rica oportunidade. Espero que essa aula possa ajudar a nós um pouquinho mais no nosso conhecimento, no nosso crescimento espiritual, né? E que o Senhor Jesus Cristo possa nos conceder a cada dia, irmãos, esse crescimento em graça, em estatura para com Deus e os homens. E se Jesus Cristo não voltarmos na próximo domingo, nos deve de saúde, estaremos estudando agora a lição do livro 5, que tem como título Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Com certeza a maioria de nós, irmãos, se não todos, fomos um dia libertos do pecado. Para poder fazer o que quiser? Não. Para uma nova vida em Cristo. Então que Deus nos ajude, nos dê graça, para que a gente possa estar juntos aqui, irmãos, na lição de número 5, estudando mais um pouquinho da palavra de Deus, para que a gente possa continuar crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não nos esquecendo, irmãos, de orar uns pelos outros. Não nos esquecendo, irmãos, de orar pelo nosso pastor presidente, pastor Silvio Donizete Pereira. E aí, cada um dos irmãos, nas suas respectivas congregações, né? Orar pelos nossos pastores aqui na nossa, que eu digo que eu faço parte, que os irmãos do Vida Nova 1, pastor Valdecir Pereira, e os irmãos das demais congregações que vão compartilhar esse vídeo, que possam estar orando uns pelos outros, orando pelos demais pastores, orando pelos mais dirigentes, orando pelos mais obreiros, não só aqui de Vinhedo, mas em todo o estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Oremos uns pelos outros e que Deus nos abençoe e nos dê graça e nos fortaleça e nos desperte para a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe assim sendo, possamos estar, irmãos, em breve, se Deus quiser, em nome de Jesus Cristo junto, outra vez, louvando e adorando ao Senhor na beleza da sua santidade aí na sua casa. Deus abençoe, Pai do Senhor.